O perigo do silêncio de Judá. O que acontece quando o louvor governante não ocupa seu território? Quando Judá não governa, qual é o verdadeiro perigo? Muitas vezes a gente pensa que o problema é a ausência de som, mas não é. O problema é a ausência de governo. A chave para a gente entender isso está em Provérbios 29, que diz: onde não há visão, o povo se corrompe. E também em Juízes 17. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Veja bem, o silêncio de Judá, o silêncio do louvor que lidera, cria um vácuo espiritual. E a lei da física e do espírito é clara. Todo vácuo é imediatamente ocupado. Não existe espaço neutro no mundo espiritual. Então, quando Judá se cala, quando o louvor profético e governante se omite, algo ou alguém vai preencher esse espaço. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que entra quando Judá não sobe primeiro? A primeira força que ocupa esse vácuo é Jezabel. Jezabel entra para controlar. Em Apocalipse 2, Jesus adverte a igreja de Tiatira por tolerar essa mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela não chega com um confronto direto, com uma espada na mão. Ela chega com sedução, com manipulação, com uma falsa espiritualidade que parece boa, que parece inofensiva. Onde Judá não está governando, Jezabel organiza. Ela começa a tomar as decisões, ela dita o clima emocional do ambiente, seja na sua casa, no seu ministério ou na sua empresa. E o principal alvo dela é enfraquecer a autoridade legítima que Deus estabeleceu. Ela sussurra mentiras, promove panelinhas e cria um ambiente de controle sutil. Se o louvor não está estabelecendo o governo de Deus, o controle de Jezabel vai estabelecer o governo do inferno. A segunda coisa que se estabelece quando Judá se cala é a orfandade. Lembra de Juízes 21? O último versículo do livro diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Sem Judá, sem o governo, sem a liderança do louvor que aponta para o rei, não há referência. E quando não há referência, o que nasce é uma independência rebelde. A orfandade não é apenas a ausência de um pai, é a ausência de uma identidade, de um ponto de referência. Os nossos jovens, quando não veem Judá governando em casa, confundem liberdade com abandono. Eles começam a rejeitar qualquer tipo de correção, porque não entendem a paternidade por trás dela. Eles perdem o senso de pertencimento. Eles se sentem sozinhos, mesmo cercados de pessoas, porque a cobertura espiritual do governo de Judá não está lá. A orfandade os torna presas, fáceis para qualquer voz que lhes ofereça uma falsa identidade. E a terceira consequência trágica é que a confusão substitui a direção. 1 Coríntios 14 nos lembra: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A ausência de Judá não gera um estado de neutralidade pacífica. Ela gera desordem espiritual, onde as pessoas não sabem mais no que acreditar. Desordem emotional, com ansiedade, instabilidade e picos de emoções descontroladas. E desordem relacional, onde conflitos e divisões se tornam a norma. Casas, ministérios e grupos de jovens entram num ciclo vicioso de instabilidade. Um dia estão no auge da fé, no outro, questionando tudo. Caem em extremismos, ora legalismo, ora libertinagem. E o resultado final é a fadiga espiritual. As pessoas se cansam de lutar, se cansam da confusão e simplesmente desistem. Tudo isso porque Judá não subiu primeiro para estabelecer a ordem e a paz do reino. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade mais próxima. O impacto direto nos nossos filhos e jovens. Quando Judá se cala na nossa casa, os filhos crescem sem uma cobertura espiritual clara. Eles não sentem a segurança do governo do pai. Os jovens, desesperados por identidade, começam a procura lá fora, nas redes sociais, nos grupos de amigos, na cultura do mundo. E sabe o que acontece? A voz do mundo se torna muito mais alta e mais atraente do que a voz do pai. E aqui vai um alerta apostólico geracional, muito sério. Os nossos filhos não estão se desviando por falta de informação bíblica. Muitos deles sabem as histórias, sabem os versículos, eles estão se desviando pela ausência de um governo espiritual visível
e palpável dentro de casa. Eles precisam ver Judá em ação. Eles precisam ver o louvor que não é só música de fundo, mas que é a primeira resposta diante de uma crise. Então, como a gente reativa Judá? Como a gente restaura esse governo? Em 2 Crônicas 20, diante de um exército inimigo gigantesco, o que o rei Josafá fez? Ele designou cantores para o Senhor, para que louvassem na beleza da sua santidade, enquanto saíam adiante do exército. O louvor foi na frente da guerra! O primeiro passo prático para nós é: volte a declarar a palavra em voz alta na sua casa. Profetize sobre a sua família. O segundo passo: reposicione o louvor como liderança, não como um fundo musical para o seu dia. Antes de tomar qualquer decisão, louve. Antes de reclamar, adore. E terceiro, assuma o seu lugar de ser o primeiro a subir. Mesmo cansado, mesmo desanimado, seja você a pessoa que levanta o som do céu no seu ambiente. Porque um Judá restaurado sempre traz de volta a ordem, a paz e a clareza de Deus. E eu quero terminar com uma declaração sobre a sua vida. Repita isso, com fé: Judá não se calará na minha casa. Nós não entregaremos território ao silêncio. O louvor lidera. O reino governa. E nenhuma Jezabel terá voz aqui. O governo de Deus está sendo estabelecido agora. Fique ligado, porque no nosso próximo encontro, nós vamos entrar no confronto direto. Judá versus Jezabel. Vamos aprender como o louvor governante destrona o controle espiritual. Você não pode perder.